Eu sou Alexandre Razeira, professor de viola, e nesse vídeo eu vou falar com vocês a respeito da definição de uma boa sonoridade. Definição de boa sonoridade. Uma boa sonoridade pode ser definida como uma produção sonora que se propaga de forma clara e límpida. É a boa qualidade do som que produzimos no instrumento musical, seja esse som longo, curto, forte, piano, com arco, com os dedos, por exemplo, no caso do pizzicato. Existem alguns pontos importantíssimos que devemos entender bem para desenvolvermos uma boa sonoridade. O primeiro deles é o ponto de contato do arco na corda. O arco deve correr perpendicular à corda e paralelamente ao cavalete. Ou seja, nós devemos evitar que o arco mude o seu trajeto, geralmente feito por seguir a natureza do braço, né? Nós temos que corrigir esse trajeto com o pulso e manter sempre paralelo ao cavalete. Independente do ponto de contato, se a gente está mais no tasto ou mais para o cavalete. A ideia é que, sobretudo com iniciantes, nós iniciemos o aluno numa região onde o ponto de contato seja mais central. O segundo ponto é o infinito. Nós carregamos no DNA algo que leva muito tempo para a gente se desprender e muitas vezes a gente acaba nem conseguindo se desprender, que é o arco para baixo e o arco para cima. Por isso, esse movimento ele é importante no começo para que o aluno consiga controlar o arco, mas ele deve ser o mais rápido possível trocado pelo movimento do infinito. Ou seja, o desenho do infinito como se fosse um 8 deitado. O arco, para efeito de controle e para a gente ter uma sonoridade melhor, mais bonita e que propague mais, nós devemos pensar o arco dessa maneira. Nós vamos tratar disso mais para frente em alguns exercícios, mas tenham em mente que o infinito, o desenho que o arco faz na corda, é super importante aparecer o mais rápido possível. Tenha em mente isso, né? Depois nós temos a velocidade uniforme no gasto do arco. Isso é super importante para o controle do som, né? Então a gente tem que procurar percorrer um trajeto com o arco, né? Eu vou do talão à ponta, com uma velocidade uniforme, né? Nós devemos evitar. E com o estudo de corda solta, nós também vamos tratar bastante, a gente consegue ter um controle muito grande na velocidade do arco. Junto à velocidade, nós temos o peso correto no gasto do arco. É uma combinação. Então, para termos uma boa sonoridade, é muito importante que a gente saiba usar o peso equilibrado com o gasto do arco. Muitas vezes nós temos a falsa sensação de que apertar bastante, tocar com um som bastante apertado, faz com que nós tenhamos um som maior. Mas na verdade a gente esquece que o que faz o som correr é a propagação do ar, é o deslocamento do ar. Então nós temos que fazer com que o som corra, né? Evitar apertar o instrumento, né? É mais essa combinação de peso e velocidade. Então aí nós já temos 4 pontos importantíssimos, né? O ponto de contato, o infinito, e a velocidade e o peso correto no arco. E para finalizar, eu queria falar sobre a afinação. A importância de se tocar afinado, né? Desde afinar o instrumento muito bem, porque
é importante saber e explicar também para os alunos como funciona o instrumento, né? A vibração da corda, do cavalete, né? Que a corda vibra, o cavalete vibra, o tampo do instrumento vibra. Então, o nosso instrumento, ele na verdade funciona de uma forma matemática. E para que ele funcione bem, essas frequências que nós produzimos, elas têm que estar bem produzidas. Por isso, quando nós tocamos uma nota bem afinada, a sua oitava, por exemplo, soa por simpatia, ela soa junto, né? É a importância da afinação para que o som propague mais, né? Aí uma dica para a gente melhorar sempre a afinação é solfejo. Importantíssimo a gente solfejar as notas para o nosso ouvido interno, para a gente saber o que a gente está tocando. Fazer canto, aula de canto é muito bom, né? Ajuda demais a gente a melhorar a nossa afinação. Flauta doce, sobretudo para iniciantes, a flauta doce é um instrumento mais fácil de se tocar no começo. Então a gente consegue traduzir a partitura, as notas em música de uma maneira mais simples que um instrumento como uma viola, que um violino, um violoncelo, por exemplo. Então, fazer flauta doce ajuda demais a melhorar a nossa afinação, ditados melódicos, né? Conferir a nossa afinação com corda solta, se gravar, né? Tanto em áudio como em vídeo, é muito bom o vídeo, a gente enxergar os movimentos e como eles afetam o nosso som. Estudar a escala com nota pedal. Estou estudando uma escala de dó maior, um pedal em dó. Quando eu tocar meu mi, ele já necessariamente vai ter que estar super afinado com o meu dó, que muitas vezes a gente acaba esquecendo desses detalhes. E aí, lógico, ouvir boas gravações com bons intérpretes. Então, esses 5 pontos são fundamentais para que a gente tenha uma boa sonoridade. O quinto exercício é um exercício também para o conhecimento do instrumento, onde o professor vai afinar bem a viola. E vai tocar simplesmente as cordas duplas do instrumento para que eles ouçam como soa bem o instrumento. E essa afinação das quintas justas, como ela faz com que o instrumento soe de uma forma uniforme, de uma forma redonda, né? Mostrando como está bem afinado o instrumento e como isso soa bonito e homogêneo, a gente pega e desafina o instrumento. De uma forma aleatória e toca com esse instrumento bem desafinado, né? Para mostrar a importância da afinação, né? De como a gente tem que realmente se preocupar sempre em deixar o instrumento bem afinado e que essa afinação vai ser um motivo da gente ter uma sonoridade boa, de boa qualidade, uma sonoridade que propague, né? Então a gente deve fazer isso por algum tempo só para eles terem a noção dessa diferença. Aí o sexto exercício ele é um exercício onde todos vão participar ao mesmo tempo. Nós vamos fazer um círculo e depois que a gente fizer esse círculo, nós colocamos o metrônomo, de preferência bem alto, no meio do círculo, com o beat a 60. E nós vamos fazer esse exercício em pizzicato. Então, antes de começar o exercício, nós podemos pedir que os alunos toquem pizzicato, deixem eles tocando da maneira deles, com o tempo deles, qualquer nota. A partir do instante
que o professor vai falar, ó, agora nós vamos começar o exercício. E os alunos, então, vamos fazer da seguinte maneira. O professor começa tocando no primeiro beat do metrônomo. O aluno ao lado dele toca no segundo. E o outro no terceiro, assim por diante. Até o círculo todo dar a volta. Para fazer com que a gente toque junto e ter essa sensação de conjunto. De 1, 2. Cada um no seu tempo, exato. Pode ser que no começo não funcione tão bem, mas é ter calma, sempre começar do zero, se der alguma coisa errada, para a gente conseguir fechar o círculo. Depois, se der certo, a gente inverte o círculo. Mas para eles terem essa sensação do instrumento com eles, e é como se fosse uma brincadeira mesmo, todo mundo junto, tocando. Porque eu acredito que é super importante a palavra play, to play em inglês, ou spielen em alemão, que significa tocar, mas significa também brincar, ou jogar. E a gente em português tem a palavra tocar, então, ou estudar, vou tocar, né? E as crianças, em algumas outras línguas, vão brincar. E isso também é importante para a gente, eles têm que se divertir tocando, né? E estudando. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre exercícios e métodos para o desenvolvimento da sonoridade. Até lá!